Boa noite, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro com o Evangelho. Mas nós não poderíamos começar nossa reunião de hoje sem agradecer do fundo do nosso coração a todos pela excelente receptividade à nossa humilde tarefa e pela paciência em nos ouvir. Nesse momento solene, asseveramos a vocês que, apesar da distância física entre nós, as vibrações de amor geradas por cada um haverá de provocar em todos um sentimento que faça com que nos sintamos bem juntinhos uns dos outros. Com esperança renovada nos nossos corações, iniciemos então a nossa reunião. Vamos nos aquietar, buscando uma posição confortável para o nosso corpo, para relaxar e concentrarmos na prece de abertura dos nossos trabalhos. Amado Mestre Jesus, unimo-nos nesse instante em um só pensamento, diante da vossa excelsa grandeza, para em primeiro lugar agradecer pelo vosso zelo conosco, cuidando-nos para que o melhor para nós esteja sempre ao nosso alcance, de acordo com os nossos merecimentos. Derramai sobre nós, Senhor Jesus, as vossas bênçãos, que haverão de implantar uma sólida fé e um amor fraterno nos nossos corações. Doai-nos misericórdia, Senhor, para que diante de cada queda nos sintamos motivados e fortalecidos para levantar e seguir em frente, sem murmurar e sem olhar para trás. Transformai-nos, ó Mestre, em paladinos da vossa vontade, fortalecendo os nossos laços convosco, de tal sorte que não nos falte inspiração sempre que formos chamados a proferir a vossa palavra àqueles que acorram a nós, clamando por um ombro consolador em renovado acolhimento. Clareai, Senhor, nossas consciências e a nossa visão espiritual sobre o momento atual, mostrando-nos intimamente que essa tormenta é necessária, passageira e profilática para toda a humanidade. Assim, Senhor, humildemente rogamos a vossa autorização para iniciar a nossa reunião reflexiva desta noite. Ficai conosco, querido Mestre, que assim seja. Então, irmãos, passemos agora à nossa leitura do Evangelho de Jesus. Bom, hoje foi sorteado o capítulo 7 do Evangelho, que se intitula Bem-aventurados os pobres de espírito. E nós vamos ler especificamente o item 5. Assim diz esse item. Em certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para fazer ali uma refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe Jesus uma parábola, dizendo: quando fordes convidado para bodas, não tomeis os primeiros lugares, pois havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado dirá: dai o vosso lugar a este. E vos vejais constrangido a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Assim, quando fordes convidado, colocai-vos no último lugar,
a fim de que quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para frente. Aí então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se abaixa será elevado. Assim escreveu São Lucas, no capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. Vejamos agora, meus irmãos, um resumo dos comentários dos nossos mentores espirituais, dos nossos irmãos no Evangelho. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Assim, meus irmãos, após esse resumo da linda interpretação das palavras de Jesus feita pelos mentores, passaremos então ao nosso humilde comentário complementar para a nossa noite de reflexão. Então, gostaria de convidá-los a debruçar sobre um ponto específico que me chamou muito a atenção. Aqueles mais poderosos, com mais soberba, que agem assim por ignorância, fazem isso por desconhecerem as consequências futuras dos seus atos. Na realidade, coitados, eles são dignos de piedade. Por outro lado, os menos favorecidos também, aqueles que sofrem mais nessa vida, se revoltam com seu estado de penúria pela mesma razão, por desconhecerem a lei de Deus. Porquanto, nessa vida agora, atual, estar rico não é ser rico, estar rico ou estar pobre, estar bonito ou feio, estar homem ou mulher, branco ou preto, são situações transitórias que contribuem para acelerar o nosso progresso espiritual, de acordo com as nossas necessidades individuais deste momento, porque em outras vidas poderemos vir com outras roupagens. Ninguém é melhor nem pior aos olhos de Jesus. Em verdade, nada se ganha com posturas orgulhosas e vaidosas, humilhando ou diminuindo os outros. Quem assim procede se sente poderoso, altivo, mandatário, mal sabendo que quando volver à pátria espiritual, o seu próprio orgulho massacrará a sua consciência, ao constatar que aqueles que lhe foram subalternos na terra, lá estarão em posições mais destacadas do que ele. Lá vale a hierarquia moral e não o poderio material que deixarmos aqui na terra. Assim, meus irmãos, muitas vezes aquele que é mais achincalhado aqui é recebido com reverência no mundo espiritual. Aquele que viveu para servir os outros aqui, taxado de bobo muitas vezes pelos espertinhos da terra, no céu é recebido com honras
de quem cumpriu os preceitos do Cristo sem titubear, sem fraquejar, sem esmorecer diante das humilhações sofridas aqui na terra. Não nos enganemos, meus irmãos, com falsas aparências materiais, que muitas vezes denotam fraqueza moral e um vazio abissal na alma. Como poderemos almejar sentar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo se vibramos tão diversamente dele, com teorias estapafúrdias que só realimentam nossos egos, mas não colaboram em nada para as nossas conquistas espirituais? À medida que evoluirmos moralmente, dia chegará aqui na terra em que os soberbos serão avaliados e taxados por todos como doentes da alma, que ainda não encontraram o caminho que há de libertá-los desses vícios pardacentos e antiquados do individualismo e da sede de poder. Porque o orgulho e a vaidade são vícios a serem curados em todos nós. Então, ajudemo-nos mutuamente e procuremos viver solidariamente, sem discriminações hoje, para amenizar nossas necessidades espirituais no futuro. Então, em momentos difíceis como os que se avizinham agora, com o aumento iminente do desemprego e da fome no mundo, cabe-nos intensificar o nosso senso de solidariedade e caridade para com o próximo, porque agindo assim, descobriremos rapidamente que fazer o bem aumenta a nossa autoestima e as nossas defesas orgânicas, psicológicas e espirituais. Meus irmãos, fazer o bem faz bem. Aproveitemos essa quarentena para refletirmos profundamente sobre isso. Bem, irmãos, vamos passar agora à magnetização das nossas águas. Estendam as mãos na direção das águas e oremos. Senhor Jesus, delega-nos nesse instante as vibrações curativas das vossas mãos misericordiosas e boas, para que essas moléculas de água se transformem em remédio para todo aquele que dela fizer uso. Água fluidificada em seu santo nome, Senhor Jesus, que assim seja. Preparemo-nos então para a prece de encerramento da nossa pequenina reunião de hoje. Senhor, permita que possamos ter assimilado um quinhão do muito que nos ofereceste em forma de bênçãos, plasmando em nosso interior muita paz, saúde e fé. Obrigado, divino amigo. Em seu santo nome, rogamos humildemente a vossa permissão para encerrar a nossa reunião desta noite. Que a sua luz possa continuar iluminando os nossos caminhos agora e sempre. Assim seja. Irmãos queridos, aqueles que assim desejarem, podem continuar em família, prosseguindo com essa discussão sobre a lição da noite. E que possamos nos encontrar novamente na próxima reunião. Continuemos unidos e com muita fé em Jesus. Que assim seja. Um forte abraço a todos.